Fala galera, é o seguinte, hoje nós vamos falar aqui sobre regência verbal, Vamos bater um papo aqui sobre isso, eu quero explicar um pouquinho para vocês sobre regência verbal, o que é regência verbal e tudo mais. É o seguinte, essa semana eu desafiei a Vanessa Perim, que é professora de língua portuguesa, a fazer um vídeo sobre regência verbal. Cara, ela fez um vídeo muito legal, falando lá sobre termo regente, termo regido, tudo que você precisa saber sobre regência, tá? E hoje eu vou fazer um vídeo também sobre regência verbal, só que trazendo isso para a língua inglesa. Tá? Deixa eu só falar uma coisa aqui antes de tudo, tá? Isso é muito importante, muito importante. Os americanos, né, pessoas nativas da língua inglesa, eles não estudam regência verbal da maneira como a gente estuda aqui. Tá? Eles nem têm um termo para regência verbal em inglês. Eles falam sobre prepositional verbs, né, verbos preposicionados, verbos com preposição, que se ligam ao objeto e tal. A relação da língua inglesa com objeto direto e indireto é totalmente diferente da nossa. Tá? Mas o que eu vou fazer aqui? O meu intuito não é explicar para vocês como isso funciona em inglês exatamente, mas é pegar aquilo que a gente tem em português e fazer uma comparação com a língua inglesa para que você, na prática, consiga utilizar bem isso. Tá? Então, a regência verbal acaba se tornando uma das coisas mais importantes que você pode saber para dominar, pelo menos, a estrutura da língua inglesa. Tá? Então, aqui, eu quero deixar um abração para a Vanessa Perim, que fez aquele vídeo super legal aí. De novo, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E hoje eu vou pegar um pouquinho disso, tá? E vou transferir toda essa ideia para a língua inglesa, beleza? Vamos lá, então? Legal, vamos começar. Ó. Gente, seguinte... tanto no inglês quanto no português, a gente tem uma estrutura básica, tá, para a formação de frases. E ela funciona mais ou menos assim. Ó, você vai ter sempre um sujeito, tá? Depois você vai ter, com esse sujeito, um verbo. E depois você vai ter um objeto. Tá? Como é que funciona isso? O sujeito sou eu, é você, ele, é ela, tudo que conjuga o verbo. O verbo é a ação e o objeto é aquilo que eu preciso para complementar a minha ideia do verbo, né? A minha ideia da ação. Porque se eu não tiver o objeto, pode ser que a minha ideia fique incompleta na frase. Eu não consigo comunicar aquilo que eu quero. Por exemplo, ó, se eu disser para você, bom, eu comprei. Você vai dizer assim, pô, Jonas, comprou o quê? Bom, comprei um carro, comprei um livro. Então, ó, eu é o sujeito, o verbo é comprei, né, tá no passado, e o objeto é o quê? É o livro, é o carro. Porque se eu for só até o verbo, eu falo assim, eu comprei, você vai estar se perguntando o quê? Tá, o que você comprou? Eu preciso do objeto para complementar a minha ideia. Né? Se eu dissesse assim, eu vendi. Você vendeu o quê? Né? Você vendeu o quê? Eu preciso dessa ideia. Eu vendi meu carro, eu vendi minha casa. Então isso é o objeto. Só que a maneira como o verbo se liga ao objeto, ela pode se dar basicamente, né, de duas formas. Né? Ela pode ser de maneira direta ou indireta. É isso que eu vou falar com vocês aqui, tá? Então vamos lá. Vamos pegar algumas frases para a gente ver o negócio mais na prática, como é que isso funciona, tá? Vamos pegar frases românticas. Eu gosto desses exemplos, assim, eles são bem simples e bem fáceis de entender. Olha só. Se eu tiver na minha frase assim, o sujeito sou eu gosto. Gostar é o verbo, né? E vou botar um objeto aqui. O que eu gosto? Eu gosto de pizza. Legal. Agora olha só como é que eu fiz essa frase aqui, ó. Eu gosto pizza. Ó, leia essa frase, ó. Fale ela em voz alta, né? Eu gosto pizza. Eu gosto pizza. Você vai dizer assim, Jonas, mas está faltando coisa aí. Não, por que está faltando? Tem o sujeito, que sou eu, tem o gosto, que é o verbo, e tem o pizza, que é o objeto. O que faltou? As pessoas dizem, Jonas, está faltando o de. É verdade, realmente está faltando o de. Né? Por quê? Porque eu não falo eu gosto pizza, eu falo eu gosto de pizza. Isso aqui, ó, que vai entre, tá? Você está vendo o cursor aqui, eu acho? Ó, entre o verbo e o objeto, eu chamo de preposição. Tá? Então eu gosto de pizza, legal? Conseguiu visualizar bem aí, né? Seguinte, vamos ver outra frase aqui, ó. Eu amo pizza. Olha só, fala essa frase em voz alta aqui, ó. Eu amo pizza, eu amo pizza. Aí eu te pergunto aí, bom, o que faltou na frase? Eu tenho já o meu sujeito, o meu verbo, o meu objeto. Faltou alguma coisa? Você vai dizer, não, eu amo pizza. Beleza. Só que eu vou esclarecer algumas coisas aqui para você. Primeiro, gostar e amar são sinônimos. Você pode até dizer que não são sinônimos exatos, dificilmente você vai encontrar sinônimos exatos, né? Mas eu posso dizer muitas vezes, eu gosto de pizza, eu gosto da minha mãe, eu amo pizza. Então, eles são muitas vezes sinônimos sim, tá? Mas olha só, quando eu uso o verbo amar, eu amo, repare que eu não tenho nenhuma preposição aqui para ligar meu verbo com um objeto. Então, olha bem o que eu vou falar para você. Ó. Presta atenção nisso aqui, tá? Se o verbo tá? Ele vem direto para o objeto, o amar vem direto para a pizza ali, ó.
verbo, objeto, ele vem direto, eu digo que isso aqui é um verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto. Por quê? Porque ele vem direto para o objeto. Você entendeu? Agora, olha aqui em cima o verbo gostar. Ó. O verbo o gosto, ele não veio direto para o pizza. Né? Ele vem gosto, passou pelo de, que é a preposição, e depois veio para pizza. Ou seja, ele não veio diretamente para o objeto. Né? E por isso que eu digo que ele é um verbo transitivo indireto. Né? Os professores de língua portuguesa, né, acho que a Vanessa também faz isso, eles colocam assim, ó, VTI, verbo transitivo indireto. Por quê? Porque ele precisa de uma preposição para se ligar com o objeto. Né? E esse aqui, eles chamam de VTD. VTD. Então, verbo transitivo direto. Então, lembra, ó, se ele vem direto para o objeto, ele é verbo transitivo direto. Se ele passa pela preposição e depois vem para o objeto, é verbo transitivo indireto. Essa é a ideia. Agora é o seguinte, tá? Como é que eu sei, Jonas? Então, quando um verbo é transitivo direto e quando é que ele é indireto? Você vai ter que ver um por um. Porque isso aí acontece de uma forma completamente aleatória. Completamente aleatória. Não tem um porquê, não tem uma regra. Alguns verbos têm preposição, outros verbos não têm preposição. Jonas, então eu vou ter que decorar? É basicamente isso. Para falar a verdade, você não decora isso, né? Você vai utilizando e isso vai ficando internalizado, mas é assim que funciona. Isso é uma coisa tão maluca e ela é tão aleatória que muitas vezes isso muda com o passar dos anos e a gente nem percebe. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó. Eu namoro ela. Olha só isso aqui. Ó. Eu namoro ela. Faltou alguma coisa ali? Vou dizer, alguns vão dizer sim, faltou, porque eu diria, eu namoro com ela. Outros vão dizer, não, eu namoro ela. Qual é o correto? Bem, gramaticalmente correto seria eu namoro ela. Namorar é verbo transitivo direto. Ele vai direto para o objeto. Agora o seguinte, muita gente, eu inclusive, muitas vezes me pego falando assim, ele namora com ela, eu namoro com ela namora com ele. Às vezes eu falo, né? Porque, de novo, isso é uma coisa que muda bastante porque ela é aleatória. Mas eu não estou dizendo para você que está certo, não está. Tá? Só estou dizendo que isso acontece por causa do caráter de aleatoriedade que isso possui, tá? Mas o correto é eu namoro ela. Beleza? Então, esse é o primeiro ponto aleatório aqui. Se o verbo é transitivo direto ou indireto. Isso é completamente aleatório. Beleza? Segunda coisa é que a preposição que eu uso, ela também é aleatória. Ela muda, ela pode ser utilizada de várias maneiras. Assim, ó. De novo, não estou dizendo que está certo, tá? Mas vamos lá. Muita gente fala assim, ó. Eu fui no banheiro. Opa, escrevi banheiro tudo errado aqui. Eu fui no banheiro. Né? Você sabe que o no é a junção de em mais o, né? Preposição em mais artigo o. Eu fui no banheiro. Essa frase está correta? Muita gente diria sim, João, essa frase está perfeita. Né? E não está, porque quando eu uso o verbo ir, eu tenho que usar a preposição a. Então eu fui ao banheiro. Mas quantas vezes na sua vida você já falou assim, eu fui no banheiro, ele foi no banheiro? Muitas vezes, tá? De novo, eu não estou dizendo que está correto, não está. O correto é falar com a preposição a. Eu fui a algum lugar. Eu fui ao banheiro, eu fui ao banco, eu fui à escola, aí que vem a crase. Não vou entrar em crase aí também, porque não me cabe aqui. Mas se você não souber regência verbal, você não sabe usar crase também. Tá? Então, de novo, tá? Essa coisa do verbo ser transitivo direto ou indireto, ela é aleatória. A preposição que eu uso é aleatória, então você vai ter que conhecer verbo a verbo sim. Beleza? Então, acho que você entendeu bem o que é um verbo transitivo direto e um verbo transitivo indireto. Indireto tem preposição, direto não tem preposição. Bom, mas o que isso aí tem a ver com o inglês? É que isso acontece também na língua inglesa. Tá? Só que tem um porém aqui. Um porém, para quem é brasileiro, o brasileiro costuma transferir todas essas regras da língua portuguesa para o inglês. Então ele vê assim, ele vê um verbo transitivo indireto em português, ele acha que esse verbo vai ser transitivo indireto em inglês também, e às vezes não. O fato de um verbo ser transitivo direto em português não significa que ele será transitivo direto em inglês e vice-versa. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui com o próprio verbo gostar. Ó. Olha só. Eu gosto de pizza. Né? A gente viu que o verbo gostar em português ele é transitivo indireto porque usa a preposição de. Mas se eu pegar o verbo to like, que é gostar em inglês, eu diria assim, ó, I like pizza. Eu não tenho o de, sabe? Eu não tenho uma preposição para ligar o verbo like a pizza. Por quê? Porque apesar do verbo gostar em português ser transitivo indireto, em inglês o verbo to like é transitivo direto. Eu não uso de. Então eu falo assim, I like pizza, I like you, I like him, I like her.
e assim por diante. Tá? Aí é que acontecem muitas confusões. Por exemplo, eu já vi aluno falando isso aqui, ó. I like of pizza. Por quê? Porque of é de, então eu coloco um of ali. Pô, nada a ver, sabe? Por quê? Porque você não pode traduzir essa preposição que vem depois do verbo do português para o inglês, e vice-versa também. Tá? Por quê? Porque esse negócio de regência verbal muda muito conforme a língua que você estuda. Tá bom? Eu já vi gente fazendo isso aqui também, I like to pizza, porque às vezes depois do like eu tenho outro verbo, por exemplo, I like to study, que é aquela preposição to que está ali para deixar o verbo no infinitivo. O pessoal confunde também, então muito cuidado. O verbo to like é transitivo direto, então I like pizza. Né? Agora eu vou mostrar um exemplo contrário, um verbo que é transitivo direto em português, mas é indireto em inglês. Quer ver? Esse é famoso. Eu escuto música. Eu escuto música. Olha a minha formação aqui, ó. O eu é o sujeito, escutar é o verbo e música é o... o eu é o sujeito, escutar é o verbo e música é o objeto. Então, eu escuto música. Olha como escutar e música, né? O escutar vai direto para a música. Então, é o verbo transitivo direto. Consequentemente, música é um objeto direto. Só que em inglês, tá? Eu escuto é I listen. E eu não vou dizer assim, ó, I listen music. I listen music. Por quê? Porque listen, em inglês, é um verbo transitivo indireto. Tá, então eu vou ter que ter uma preposição aqui. E agora, qual é a preposição que eu vou colocar? Bom, você vai ter que saber também, porque também é outro processo aleatório. Você vai dizer, I listen to music. Tá? Eu não digo, I listen you. Eu digo, I listen to you. Eu não diria para você, listen me. Eu diria, listen to me. Então, I listen to music. O verbo é transitivo indireto. Por isso que é tão importante você estudar transitividade verbal, tá? Mesmo em inglês, e mesmo sabendo que os americanos não estudam dessa forma como a gente estuda. Por quê? Porque como nós falamos português, é mais fácil para a gente entender a língua inglesa assim. Beleza? Então, bom, era isso aí que eu queria falar com vocês hoje nesse vídeo. A partir de agora, tentem se atentar para esse negócio de verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, qual a preposição que eu uso, e tentem não traduzir preposições, tá? Tentem observar verbo a verbo, a situação de cada um, para saber se é transitivo direto ou indireto. Beleza? Gente, é isso aí. Queria mandar de novo aí um abração para a Vanessa, que fez um super vídeo aí sobre regência verbal. Vou marcar ela aqui também, porque eu acho que esse aqui é um tópico pouco discutido, né, pelos professores de inglês em geral. Muita gente não presta atenção nisso, tá? Mas é um negócio muito importante. Legal? Bom, se você tem mais dúvidas a respeito de gramática, quer falar um pouquinho mais comigo sobre regência verbal, pode deixar teu comentário aqui. Legal? Que assim que possível eu respondo. Abração para todo mundo. Valeu, gente. Valeu.